Sejam bem-vindos a mais um Condomínio Soluções, um programa que trata de assuntos do dia a dia do condomínio. O tema de hoje, logo após a vinheta. Olá pessoal, antes de passar o tema, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as novidades sobre o programa. Bom, hoje falaremos aí de um tema, as alegrias da atividade de síndico profissional, porque nem só de problemas nós vivemos. Então hoje a gente vai falar um pouquinho de coisas boas que nós temos oportunidade de fazer, de organizar nessa nossa vida tão insana, digamos assim. A cara do Maurão. Hoje eu vou ficar quieto o programa. Mas vamos lá. Fazendo um apanhado, a gente consegue certamente buscar várias alegrias que a gente tem no nosso dia a dia. A gente tem oportunidade, pela nossa atividade, de gerar empregos, né? Então a gente tem a oportunidade de ajudar uma pessoa que está desempregada, dar uma oportunidade. A gente tem também condições de treinar as pessoas, né, de trazer elas a ensinar uma profissão, né, dentro da minha vida aí de síndico. Eu já fiz isso com algumas pessoas, trazer para esse nosso mundo aí, que é um mundo corrido, mas é muito bacana também de se viver. Enfim, tem N coisas. Quando a gente consegue cumprir, né, uma atividade que foi tão esperada num condomínio, né? Eu tinha um condomínio que por anos brigaram por ter uma portaria decente, né? Uma portaria decente, e ninguém conseguia fazer. A gente conseguiu, com muito trabalho, muito empenho, entregar isso aos moradores. Quando a gente consegue fazer até uma obra nova, né? Consegue, por exemplo, implantar um campo de futebol num condomínio que não tinha isso, né? Isso você vê a alegria nas crianças. Então, tem muitas coisas aí que nos traz alegria de poder exercer a nossa atividade. Pelo menos no meu lado, trazendo esse lado aí pessoal. Você quer falar? Posso falar? Uma hora disse que vai ficar quieto. Não, eu brinco com vocês, mas eu tenho coisa pra... Não, que na verdade, o que acontece? A gente até conversou antes sobre esse tema. A gente sempre vem aqui e fala das dificuldades, porque é o nosso dia a dia. Nosso dia a dia, ele é cheio de dificuldades, de desafios. Talvez seja isso que mova a gente a estar trabalhando, talvez seja isso que mova a gente a ser síndico, né? Nós não temos aquele dia a dia, a gente não tem rotina. Eu sempre falo que nós começamos o nosso dia com a primeira tarefa agendada, né? E se o telefone não tocar antes dessa primeira tarefa, talvez a segunda tarefa agendada não seja executada, porque a gente tem um dia a dia tribulado, né? Atribulado. Então, na verdade, é uma falta d'água, é um cano que rompeu, é um elevador que parou. Geralmente as coisas acontecem no fim de semana, acontecem no feriado, acontecem no domingo, acontecem à noite, né? Eu recebi esses dias... Normalmente, final de semana é à noite. É à noite. Eu tive 2 problemas num condomínio que eu tenho em Santo André aqui. Os 2 últimos domingos, um domingo, o monitoramento que a gente tem acusou que a bomba não entrou para encher a caixa d'água. A gente conseguiu resolver sem que o morador percebesse. No outro domingo a gente perdeu tudo até o monitoramento e faltou água. Poderia ter acontecido na sexta-feira, que o zelador tá lá. Mas você lembra que nós estamos falando das alegrias, né? Sim, por favor. Não, então, mas é por isso que eu tô falando. Como a gente vem aqui sempre Depois ele fala que sou eu que só reclamo, que eu sou... O que eu falo assim é que como a gente sempre vem aqui falar das dificuldades, porque é o nosso dia a dia... Sim, mas você já tá 5 minutos falando da sua dificuldade. Imagina se a gente começar a falar da nossa também, Aí cara. já ferrou. Pô, fala suas alegrias logo de uma vez. Mas na verdade, assim, eu participei de uma assembleia agora, de um prédio que eu vou fazer a implantação, e aí foi que me chamou a atenção sobre isso até. Eu fui eleito, eu conhecia um condomínio de 100 unidades, devia ter ali um marido, uma esposa, devia ter ali umas 120, 130 pessoas presentes naquele evento, e eu conhecia ali naquele mundo todo a pessoa da construtora, a pessoa da administradora e um morador. Uma pessoa, um amigo que eu encontrei lá, que eu já conheço há muitos anos, e ele estava lá. E a gente conversou.
Eu saí de lá, eu fui um dos últimos a sair, eu saí de lá mais de meia-noite. E sempre conversando com um condomínio aqui, um condomínio ali, a gente vai, o pessoal receptivo e tal, e vai conhecendo pessoas novas, conhecendo pessoas diferentes. E aí eu falo assim, eu entendo como uma alegria do nosso dia a dia. Não só aquilo que dá certo quando a gente faz, mas o fato da gente conhecer pessoas. Existem pessoas que reclamam, que criticam, que xingam a gente, existe. Mas existe muita gente boa que a gente pode olhar o outro lado do oceano, né, vamos dizer assim, e se concentrar mais nessas pessoas e tentar trazer essas pessoas que reclamam, que meditam, que ficam em volta da gente aqui tentando botar aquela nuvem negra, tentar trazer essas pessoas para entender. Eu já tive um cara que me criticava muito e hoje ele se tornou um amigo, né? Por quê? Porque a gente vai tentando trazer já fiquei nervoso, o diretor vai brigar comigo. A alegria já passou. Já ficou. Já passou ali, já virou raiva. Tu entendeu? Então, na verdade, assim, é esse dia a dia da gente, desse convívio com as pessoas, conhecer gente nova, tá com gente nova. Tem muitos momentos de alegria no nosso dia a dia. Você tá fazendo a implantação de um condomínio agora? Agora é um só. Você entrega chaves? Já É a primeira vez que você tá fazendo isso? Não. É porque daqui 6 meses eu quero ver você repetir isso. Não, Mas falando sério agora, pessoal, assim... Eu tenho feito uma por ano, tudo bem que não faz muito. Eu fiz uma em 2020, uma em 2021. Eu falo que a alegria de uma implantação dura 6 meses. É que aqui se entrega muito, lá se entrega pouco, né? Mas assim, falando sério um pouco dessa questão das alegrias, o que me motiva e algumas coisas na questão da sindicatura profissional são coisas que eu guardo muito mais pra mim do que em exposição. Por isso até que vocês brincam, falam que eu sou o ranzinza, que eu reclamo. Sabe por que tu é o meu mestre? Porque a gente tá... Aí tu bota paz no negócio, né? Viu, diretor, como ele bota calma no negócio? Não, assim, calma, não é isso. Eu acho que são alegrias que, assim, o que me faz bem, que me dá gás pra continuar nessa função, são coisas que nem sempre eu gosto de trabalhar divulgando e fazendo alguma coisa, mas quando eu consigo entender, até puxando uma coisa que o Ricardo usa muito nos eventos e fala assim, vamos mudar o mundo, essas coisas, a gente sabe que é uma afirmação utópica, porque a gente não vai conseguir mudar o mundo, mas a partir do momento que eu mudo uma coisa, que eu melhoro uma coisa, isso já me faz um bem enorme. E essa uma coisa que às vezes a gente melhora, ela pode tanto ser um reflexo de uma valorização patrimonial, quer dizer, uma manutenção bem feita que você sabe que aquilo não permitiu que o condomínio não desvalorizasse, uma coisa que você fez que permitiu que o reajuste do condomínio não fosse de 10% e sim de 5%, uma coisa que valorizou a unidade daquela pessoa, o patrimônio daquela pessoa em 5%, 10%. Ou o simples fato de alguém olhar para você e falar assim, nossa, mano, pegando até o exemplo que a gente usou da questão do gás, sabe? Quando você explica, tá falando assim, nossa, eu não sabia que funcionava assim, obrigado por me explicar. Então, quando eu escuto esse obrigado por me explicar, esse tipo de coisa que me enche de gás, às vezes um obrigado é capaz de recarregar a minha bateria, que já foi esvaziada por 1000 xingamentos que eu escutei. Então eu acho que são essas coisas, assim, essas pequenas coisinhas que me fazem, que enchem a minha energia, que me dão gás para querer continuar sendo síndico, querendo continuar trabalhando em fazer o bem para as pessoas. E quando a gente fala no mundo condominial, por mais que as pessoas muitas vezes não enxerguem, te ofendam, te xinguem e demorem para reconhecer, isso se vierem a reconhecer o trabalho que você fez, mas isso me traz muita energia, muita tranquilidade em cima do trabalho que eu faço. Então, posso dizer para vocês que apesar de viver muitos dias assim, com cara fechada, xingando, batendo pé, fumando um monte de cigarro para aliviar o estresse e esse tipo de coisa, eu ainda gosto muito do que eu faço, apesar de estar cansado. Não vou negar para vocês que eu tô cansado de algumas coisas aí, mas vamos em frente. Bom, mas o que eu penso também, você fazer uma atividade que você gosta, né? Eu praticamente tenho o prazer de falar de condomínio, eu gosto de condomínio. Tem pessoas que falam, nossa, Gustavo, mas você é louco, nossa, Gustavo, mas você não precisava, porque você já tem outra coisa.
Mas assim, eu gosto, eu tenho paixão, eu fico feliz quando eu recebo um WhatsApp de qualquer amigo que nem é condômino, tirando uma dúvida, né? Às vezes eu tô em rodas de aniversário, o pessoal vem me consultar por alguma situação que está acontecendo no condomínio. Então, o primeiro ponto também em relação à alegria é você fazer aquilo que você gosta de fazer, né? E eu, particularmente, amo essa atividade de síndico e atuo, né, com paixão. Fora isso, tem outras coisas que trazem muita alegria. Eu não gosto muito de rotina, né? Então, o fato de eu poder eu mesmo programar o que eu vou fazer, né? E tem aquele dia também, poxa, hoje eu não vou fazer nada. Hoje eu não tô me sentindo bem. Hoje eu não tô bem, hoje eu tô tranquilo, hoje eu vou ficar em casa, vou resolver as coisas daqui de casa. Isso também acontece, né? E falando, obviamente... A liberdade, né? Liberdade, que você tem como síndico. Sim, e não tem como fugir da parte de remuneração também, né? Porque a parte... a gente não pode ser hipócrita, né? Se a gente encararia tudo isso que a gente encara se não tivesse uma remuneração também, né? Então, a parte da remuneração... Cara, tá na área nobre. A parte da remuneração, eu entendo... Fale por você. Eu entendo. Tá na área nobre. Tô brincando. A gente gosta de encher o saco do Gustavo. Mas assim, de verdade, a área da remuneração, se você comparar, né, a remuneração que, pelo menos nós, síndicos 5 estrelas, temos aí em relação a qualquer outra atividade, né, que nós exerceríamos, até comparado com outros síndicos do mercado, é algo que também traz alegria, né? Porque a gente pode proporcionar conforto, e até com outras profissões, né? Exatamente. Com outras funções. Exatamente. A gente consegue ter uma... Tudo bem, como a gente já falou num outro programa aqui, a gente cria custos, né? Cria coisa porque a gente quer crescer, a gente se organiza, mas você se organiza e cria custos porque você tem essa receita. Sim. Né? Então, isso é uma valorização que a gente não teria em outra profissão, além dessa liberdade, né? Eu não me vejo hoje... Durante 36 anos eu bati ponto. Eu não me vejo hoje batendo ponto. Em compensação, a gente não tem hora para nada. Exatamente. Né? A gente tem... Passou no celular aqui, a gente estava conversando. Tem a vistoria amanhã, tá aqui. Tá marcado das 8 às 18. Na verdade, a gente trabalha muito mais do que quando a gente era a CLT. Com certeza. Na CLT você trabalha 8, 9, 10 horas por dia. E eu pelo menos, trabalho muito mais do que essas horas, sem dúvida. E geralmente, assim, a gente trabalha até 10, 11 horas da noite. Às vezes a gente vira por conta das assembleias, a gente começa cedo. Eu acho que a remuneração que a gente tem, ainda que ela seja até boa, ela poderia ser até melhor, mas é uma coisa que talvez o pessoal do mercado um pouco mais adiante consiga conquistar, porque o trabalho que a gente está fazendo hoje está abrindo o terreno, está dando, está criando a cultura dentro do mercado em cima da parte de sindicatura profissional. Então eu acho que a gente vem neste processo, ainda os que vieram antes de mim, a minha parte, depois os que vieram também depois de mim. Então estamos todos no mesmo barco de sedimentar muito mais para quem vai se tornar síndico. Eu acho que é uma atividade muito legal. A gente tem sim todos os percalços. Eu até costumo dizer que o meu melhor amigo, a pessoa que mais anda comigo na sindicatura é Murphy, né? O tal do Murphy, da lei de Murphy, ele tá sempre comigo, cara. Não tenha dúvida disso. E o Walter até tava brincando, falou assim: se o telefone não tocar, talvez eu consiga cumprir a primeira atividade. Se ele tocar, nem essa eu vou conseguir cumprir do meu planejamento. Isso tem sim uma parte interessante do dia a dia. Eu também, eu nunca fui de trabalhar com horários, nunca gostei desse tipo de situação. Então tem muitas vantagens, muitas alegrias, sim. O que a gente só precisa colocar em cima de toda essa questão do mercado e também uma cultura que precisa começar a ser criada em cima da cabeça do condômino, que vai tornar a nossa vida também mais fácil, é que nem tudo que acontece a culpa é do síndico. Eu falo que hoje a coisa assim, quando você contrata um síndico para condomínio, até a guerra na Ucrânia, infelizmente, é culpa nossa. Tá, nós somos os responsáveis pela guerra na Ucrânia, isso é o que passa pela cabeça do condômino, porque eles pagam, porque eles isso, porque eles aquilo. Então eu acho que ali na frente, quando essa cultura conseguir ser estabelecida, quem virá vai ser muito mais alegre que nós.
muito mais feliz que nós. Isso eu não tenho a menor dúvida neste sentido. E o dinheiro talvez ele ganhe até um pouco menos por conta da quantidade, da concorrência, umas coisas, mas talvez ele tenha mais felicidade ainda do que a gente. Uma coisa que eu falo assim, que é motivo de alegria. Hoje mesmo eu coloquei no Instagram. Ontem eu estava em Santo André, hoje eu estou em São Paulo. Eu moro em Santos, né? Talvez uma pessoa olhando para isso e eu falo, isso é o mundo condominial que eu escolhi viver, né? Talvez alguém olhe para isso e fale assim, caramba, a viagem rodou 150 km ontem, roda mais de 200 km hoje. Mas assim, se eu tô aqui nesse momento, né, com vocês, o prazer de ter conhecido vocês, o Preview, o Rafa aqui, o Ricardo, as pessoas, sem demagogia, é sério. Na verdade, são momentos de alegria pra gente, né? Sim. Quando você olha lá pra trás, que eu falo, eu comecei em 2013. Quando eu olho pra 2013, onde eu tava lá na minha casa, eu ainda tinha o meu emprego, né? Até 2017, que eu me desliguei da empresa. É uma coisa, eu me olho hoje, me olho no espelho, tô mais velho. Bem mais velho, mais acabado. Cansado. Porque nem tanto. Porque o condomínio exige isso. O condomínio exige essa nossa dedicação e tal. Mas, muito mais feliz, eu viveria tudo isso de novo, né? Todos os treinamentos que a gente fez, todas as pessoas que a gente conheceu. Outro vazamento você ia cancelar, vai. Confessa. Não, eu falo assim, acontece. Eu falo que eu fui num programa em Santos lá e até o Barroso perguntou pra gente, ainda é os 5-6 o maior problema? Pode até ser, mas a gente já aprendeu a lidar com isso. E aí entra naquela coisa que você falou, o orgulho de você ter uma valorização de um patrimônio. Eu sou síndico de um prédio que tem irmãos gêmeos. Então, para mim, é muito orgulho que a pessoa que entre ali visite o prédio do lado, não compre ali. Quando visita um apartamento no que eu sou síndico, ela compre. Que quando o prédio onde eu tenho escritório, que eu sou síndico, eu converso com o corretor fala, não tem ninguém para me dar sala para alugar, porque nesse condomínio eu não tenho sala para alugar. Sim. Né? E no de trás, que é espelho, ele falou assim, lá eu nem trabalho, porque lá não está organizado como aqui. Então esse orgulho que a gente tem da valorização do patrimônio, né, de você entrar num condomínio, que eu falo, o Mauro cita muito que a implantação dá trabalho, mas você tá num condomínio onde a pessoa tem, você pegou desde o começo, você consegue cuidar ali com carinho e tal, e você tá num condomínio que você consegue valorizar o patrimônio, que você consegue olhar, consegue que a pessoa olhe pro dia que ela pegou a chave e para hoje, a diferença das coisas que evoluíram, que quem pega lá e põe um apartamento para alugar, vende o apartamento mais caro, vende o apartamento mais rápido, aluga apartamento, não é difícil alugar o apartamento, colocou lá, pum, alugou. Então isso para nós é motivo de orgulho. Sim. Não, é assim, só pra gente encerrar, eu acho que a gente tem sim muitas dificuldades, mas as alegrias também são muitas, até porque por mais que a gente tenha dificuldade, ninguém tá nessa só pelo dinheiro ou só pela remuneração que a gente coloca, porque por mais que você ganhe uma fortuna, mas fazendo aquilo que você não quer, chega uma hora que você cansa e ninguém trabalha há 12, 13 anos no mercado que nem eu tô, se eu não tivesse felicidade, se eu não sentisse as alegrias de trabalhar nesta área. E até, mano, antes de encerrar, pode colocar aí o que a própria certificação trouxe pra gente do nosso convívio com aquele Sim. pessoal, né? Que a gente tem... sim. Somos 202 hoje no Brasil. Muitos amigos, sim. Pessoas que a gente conheceu aí, que sempre cito o Saulo lá em Maceió, mas quando que eu conheceria o Saulo em Maceió, Sim. se não fosse pelo... Você tem isso, eu acho que aí vem da questão específica da certificação, dos eventos que a gente participa, das novidades, uma série de coisas. Mas a gente tem muitas coisas boas, sim, gente. Não dá para negar, temos muitas dificuldades, mas temos muito mais coisas boas. Eu acho que se a balança fosse só pro lado da coisa ruim, a gente não Sim. continuaria. Sim. Tá? Então, a balança vai sempre pro lado positivo. O problema é que a meia dúzia faz barulho, mas... Não, mas isso vai existir eternamente, a gente sabe, e a tendência com relação a esse tipo de coisa, em função da própria característica da sociedade que a gente vive hoje, é piorar, sabe? A meia dúzia vai continuar fazendo sempre barulho, porque, infelizmente, a gente tem aquela situação, as pessoas
que querem o bem geral da sociedade e tal, elas não se envolvem nesse tipo de debate. Elas não entram no debate não vão comprar briga para falar você está fazendo fake news, elas simplesmente ignoram. E acabou. E ficam ali na delas e tudo mais. Então, e a meia dúzia continua fazendo barulho. E essa é a situação. Mas é isso, gente. No mais, eu queria só pedir para que vocês comentem aqui o que vocês acharam do nosso programa. Vocês não se esqueçam também de curtir e compartilhar este vídeo com o maior número de pessoas possível para que a gente consiga abranger cada vez mais a audiência do mercado condominial e passar sempre informações. E não se esqueçam que a gente também está lá nas plataformas de podcast. Um abraço e até o próximo programa.